Salve, salve! Salve, salve! E aí, tudo bem? Beleza, Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. Os operacionais aqui do Fox Concurso quebrando tudo? É isso aí, tamo junto aí. Boa tarde pra todo mundo, já quase boa noite aí, né? Estamos quebrando tudo, quase boa noite, mas trazendo informação importante aí para você de uma grande novidade na segurança pública, alteração do artigo 144. Daqui a pouquinho está sendo publicado, não, Pequeno? Com certeza. Já foi enviado para promulgação, né? No Senado. Aí eu não sei como é que está o procedimento interno lá. Já tá para promulgação. Só falta, já foi aprovado o texto final em sessão extraordinária lá na Câmara dos Deputados, porque houve uma alteração na última sessão, né? Houve a retirada de uma parte do texto. Então o texto agora voltou para a Câmara, já tinha voltado, melhor dizendo, já aprovou, está indo para o Senado só para publicação, lá para promulgação, na realidade. O texto que foi alterado foi na parte lá que fala que para virar polícia penal tem que ser através de concurso público. Isso. Os cargos de ação agente penitenciário se transformar em polícia penal e equivalente. Aí estava dando uma dúvida interpretação. Já a gente vai explicar isso aí. Já tem gente né? perguntando aqui, ó. Mas essa mudança 144 vai ser aplicada na prova do DEAP? Não! Sabe por quê? Porque, em regra, mudanças que ocorrem após o edital não caem naquele concurso, não é isso não, professor? É isso aí mesmo. Geralmente, os editais de concurso, eles até trazem ali nas suas disposições finais alguma informação falando que a alteração legislativa publicada a partir da data da publicação do edital não vai ser objeto de cobrança de prova de concurso. Agora sim, apesar de não cair no seu concurso, já saiba aí, os aprovados em breve, às vezes nem vai ser agente penitenciário. Vai entrar direto polícia Talvez penal. já entre direto polícia penal. A gente vai explicar por quê? Porque tem muita gente perguntando, professor, por que mais uma polícia? Por que disso? Por que daquilo? Como é que vai funcionar? No que vai trabalhar, afinal de contas? Vai ser um novo cargo? Vai ser uma grande inovação na segurança pública. E a gente vai explicar o porquê. Mas não é algo que está sendo criado do zero. Na realidade é a transformação, não é, professor? Isso. A transformação daquilo que já existia, trazendo algumas prerrogativas que deveriam ser inerentes ao cargo. Facchini, você era agente penitenciário no estado de São Paulo, não é isso? Isso, eu ingressei no serviço público no ano de 2002 como agente penitenciário no estado de São Paulo. E eu vou te falar um negócio, viu, Papito? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dessa PEC da Polícia Penal era uma PEC do ano de 2001. Por que? Tá ruim? Vou desligar isso aqui então. Bom, o Papito tinha perguntado aqui, né, se eu fui agente penitenciário em São Paulo. E sim, fui agente penitenciário em São Paulo no ano de 2002 até 2006, depois fui agente penitenciário do estado do Paraná e atualmente agente penitenciário federal, né? Agente federal de execução penal, né? Fala agente penitenciário, a categoria fica brava. Mas é uma forma de falar também sem denegrir a carreira. E detalhe, Papito, a primeira vez que eu ouvi falar na PEC da Polícia Penal era uma PEC, se eu não estou enganado, do ano de 2001. Eu entrei em 2002. 2004, né? 2001. Não, 2001, porque eu entrei em 2002 já se falava. E, cara, a gente está em 2019 vendo essa PEC ser aprovada e eu chego me emociono, não é brincadeira não, arrepio. Porque eu nunca acreditei que isso fosse acontecer. Eu nunca acreditei. Pesado nisso aí. Parabéns aí, todas as confederações aí. O pessoal dos estados trabalhou muito forte para fazer acontecer. A Federação de Agentes Federais de Execução Penal, da qual eu também sou diretor, trabalhou muito forte para isso acontecer. Por quê? Porque vai ser uma grande inovação. A gente vai explicar por quê. Professor Pequeno, você era rapa, é verdade? Alguém botou aqui, ó, tirou onda com a sua cara. Já passou, já. Tá maluco, o Pequeno tá fazendo aí o quê? Se ele era rapa, maluco, no Rio de Janeiro. Era fiscal de controle urbano. Entendeu? Coloca de onde você é aí, ó. Coloca de onde você é que eu vou mandar um abraço, que eu sei que tá cheio de carente aí, tá? Tá, professor Pequeno. Quando você... O rapa, ele também quer ser polícia ou não? Fala aí. Não tem condições, né? Fiscal de controle urbano. Analisar posturas municipais, fiscalizar o jogador público. Isso, pô. E você fazer aquelas apreensões, aí, só o rapa, correria ou não? Não. A primeira coisa que tu vai fazer quando tu é fiscal, tu pergunta se tem autorização. Se não tem, tá apreendido. Pode. Fazia. A gente fez um esquema aqui para apresentar para vocês, mas vai mandando dúvida, porque aqui vai ser mais um bate-papo, tá bom? Para a gente poder ir explicando para vocês. Vai lá, professor. Bom, vamos lá. Eu tô vendo aqui o Davi perguntando a respeito dos temporários, né? Olha só, Davi, infelizmente, como diz no próprio tipo da função aí, é uma função temporária. Eu já fui temporário no ano 2000, naquele controle de vetores, trabalhei na dengue. O pequeno era do rapa ou era da dengue. Que isso? E detalhe, olha só,
Ganhava mal pra caramba, um trabalho ruim, mas era a única coisa que eu tinha, eu achava massa e eu achava que se aquilo ficasse pra sempre, eu era um cara realizado. Ainda bem que não ficou, ainda bem que o contrato acabou, eu fui atrás de outras coisas. É normal o temporário achar que sempre vai dar para prorrogar o contrato e quando vê, ele tá 10, 20 anos de temporário. Negativo, temporário é temporário, você usa a função temporária como um meio de você estar estudando, um trampolim para você conseguir aí passar em um concurso como efetivo de fato, e o temporário não vai ser convertido em policial penal. Inclusive eu acho que até... Vamos refletir a respeito disso, não tinha parado para pensar. Eu acho que entrando aí, de fato, o texto da lei polícia, o texto da Constituição Polícia Penal, acaba temporário para esse tipo de coisa. O que você acha? O que acontece é o seguinte, ó, a gente está aqui, eu já conversei com alguns alunos, devem estudar, tem duas normas aí em oposição, vamos assim dizer, tá? A primeira que é a própria PEC, que fala do agente penitenciário e outros cargos similares, acho que é o texto, daqui a pouco a gente vai pegar o texto para dizer qual é. Tá bom? Mas veja bem, eu tenho outra PEC também, professor, que você é direito administrativo, que só ingressa no cargo público, em regra, mediante concurso público. Tá bom? Então eu tenho duas regras em oposição. A questão que aquela denominação de agente penitenciário e outros cargos afins, que a gente vai ver ali, é por conta da denominação. Por exemplo, a minha carreira não se chama mais agente penitenciário, chama-se agente federal de execução penal. Como poderia haver algum tipo de problema se limitasse a agente penitenciário somente, usou-se aquela expressão genérica para abranger. Agora, não há como entrar no serviço público em regra sem concurso público, de forma definitiva. Então, eu sei que a galera está na expectativa. Ai, professor, seu temporário, eu recebi já umas 4 mensagens aqui da galera do Paraná, que aqui tem PSS também, e... eu acredito, né, tem 99% de certeza, que esses agentes não serão transformados em policiais penais. Tá? A questão da terceirização vai ser discutida mais tarde. Por quê? Porque agora passa a ser então uma carreira, uma atividade de Estado, atividade de polícia penal, e inclusive no DEPEN já está se criando um GT, um grupo de trabalho para discutir a regulamentação dessa polícia, e muito provavelmente a partir daí vai se definir o que pode e o que não pode terceirizar. O que pode terceirizar, afinal de contas? Talvez lá fornecimento de alimentação, faxina, alguma coisa nesse sentido. Agora, a atividade de fim, segurança, não deverá ser mais terceirizada. Valeu? Não é isso, professor Pequeno? Com certeza. Inclusive, se tu olhar também o termo da proposta da emenda constitucional, dentro da fundamentação, dentro do exercício da atividade típica, não vai poder ter terceirização. É isso aí. Sim. Tem norma que proíbe a terceirização para poder de polícia e para atividade fim da administração. Inclusive, assim, ó, a terceirização... Que microfone aqui, Papito? A terceirização da função de agente penitenciário, conforme já é feita na atualidade, é ilegal. É ilegal. É ilegal, mas acontece. Então, assim, mesmo se transformando em polícia penal, pode ser que aconteça também, porque ilegalidades acontecem, mas o ideal é se corrigir isso tudo, né? E a galera aí que está nessa de temporário, faz concurso para efetivar, vocês têm a faca e o queijo na mão, já foram aprovados em uma seleção preliminar para poder chegar na função, então, capaz vocês são, vai dar certo aí. O DP já está realizando os estudos de mudança, sim, já foi criado um grupo de trabalho, tá? A gente, inclusive, talvez eu vá até para Brasília para a gente discutir no âmbito do Sistema Penitenciário Federal, como é que isso vai funcionar, tá bom? E a partir daí a gente vai efetivamente trazer informação. Por isso tem que ficar ligado aqui nos canais, tá? É por isso que eu peço a você, tá? Quando tiver aí, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho de notificação, siga-nos no Instagram, curta a nossa página no Facebook e ouça os nossos podcasts para você que estuda. Por quê? Porque a gente vai trazer mais informações, tá? E aqui informações relevantes. Vamos fazer um breve histórico aqui, Facchini, tá bom? Primeiro ponto importante, ó, só para você entender, porque a gente está aqui para te informar. O que é que vai fazer a polícia? Vai ter concurso? Não vai ter concurso? Então, de forma rápida e objetiva, a gente vai trazer informações. O que melhora, o que não melhora. Melhora para o agente, melhora para o policial, o que melhora para o Brasil. Então, a gente vai trazer informações. Fica com a gente até o final e vai mandando dúvidas para a gente responder, tá? Primeiro ponto, ó, importante. A Constituição de 88 não versa sobre execução penal no que concerne às instituições, tá? Então, houve, à época, uma omissão constitucional. Nós temos o que se chama de sistema de justiça criminal.
né? Esse sistema de justiça se refere ao quê, afinal de contas? Todo o sistema estatal referente à prevenção, repressão, julgamento e aplicação da pena nos casos de acontecimento de crime, que envolve órgãos tanto da polícia, polícia militar, né, na prevenção, polícia rodoviária federal na prevenção, polícia federal, polícia civil na repressão, apurando os crimes por intermédio do inquérito policial, depois o Ministério Público oferecendo a denúncia, o juiz julgando, e aí ocorrendo uma pena condenatória. Transitando em julgado, aplica-se então a pena, não é isso, professor? Com certeza. Aplica-se a pena. E tudo isso estava abrangido, quase tudo isso foi abrangido pela Constituição de 88, menos a aplicação da pena. Isso por quê? Na minha opinião, por conta de um equívoco de não se entender a execução penal como atividade de segurança pública. Como se o preso, né, o bandido deixasse de ser bandido, o estuprador deixasse de ser estuprador, logo após a sentença, pronto, o cara só cumprir a pena e não oferece mais risco nenhum. Isso gerou, então, uma grande distorção nacional, tá? Por que distorção nacional? Porque, efetivamente, o nosso sistema de justiça criminal é falho, gerando, então, uma falta de padronização da execução penal no Brasil, tá? E também uma falta de identidade institucional. Só para trazer aqui a experiência do Facchini e do Pequeno também agora, em cada estado do Brasil, o agente penitenciário ou o sistema prisional praticamente é diferente. Não é isso? Por exemplo, eu vi um colega aqui, o Oséias, colocando, né, a EVP São Paulo. Eu entrei em 2002 nesse cargo, a EVP, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Em 2004, eu passei no concurso para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária em São Paulo. Então, olha só, dentro de um estado de São Paulo, Secretaria de Administração Penitenciária, você tem 2 cargos distintos para lidar com o mesmo problema e com atribuições distintas. Você tem o agente de escolta, que na minha época não fazia escolta, só fazia vigilância penitenciária, e você tem o ASP, o agente de segurança penitenciária, que faz a movimentação interna. Lá na Penitenciária Federal a gente já concentra, né, essas 2 atividades aí. E tem estado que o nome é só agente penitenciário, tem estado que é especialista penitenciário, Agente é uma prisional, agente prisional. Tinha estado até pouco tempo atrás, eu não vou falar o nome de estado porque tem colegas lá, que nem concursado tinha. Tá? Lembra um estado que a gente... foi antes de vocês chegarem, a gente foi fazer uma primeira operação grande, lembra ou não? Então, perto do Rio de Janeiro, nem agente contratado tinha, cara. Você lembra ou não? Nem agente contratado tinha, sabe por quê? Enquanto, por exemplo, em outros estados, como o Distrito Federal, o agente penitenciário era policial. Era um dos quadros da Polícia Civil. Olha que tremenda bagunça. Agora pensa comigo, Polícia Militar é Polícia Militar em todos os estados, né? Salvo pequenas diferenciações, Polícia Civil da mesma forma. Já a execução penal era uma grande bagunça. Agora tinha um motivo. Quando se prendia o indivíduo, ele ficava com seu poder, ao menos muito limitado à cadeia. Não era isso? Ficava tudo limitado à cadeia. E aí se tivesse rebelião, né? Se tivesse rebelião, acontecia lá, se matava, só que as coisas mudaram, tá? E mudou muito. Por quê? Porque nós entramos em uma grave crise de segurança pública, certo? Com o surgimento e fortalecimento de organizações criminosas dentro do sistema prisional. Primeiro, por ausência estatal na execução penal. Em razão da omissão constitucional, nós não tivemos instituições fortes, nós não tivemos padronização ao longo do tempo, salvo raras exceções, como o sistema federal, né, que é alto padrão, como o sistema do Distrito Federal, outros também, Rio de Janeiro, muito bom também, certo? Não houve essa preocupação. Aliado a isso, a superpopulação carcerária. Você vê que na década de 90, a gente chegava praticamente máximo de 100 mil presos. Sabe quantos presos são hoje? Mais de 800 mil. A lei de droga encheu as cadeias de gente, meu irmão. Agora veja esse ambiente, tá? Sem Estado lá dentro, superlotado, terra de ninguém. Quem é? Porque não existe vácuo de poder, certo? Se o Estado não ocupa, alguém vai ocupar. Quem ocupou? As organizações criminosas. Mas até aí tudo bem, cara, tá dentro da cadeia. Se tivesse rebelião, morria lá, tá? Só que aí nós tivemos um problema grande aqui, sabe o que foi? O desenvolvimento dos meios de comunicação. O que isso tem a ver? Com os aplicativos de mensagem em redes sociais, a galera começou com muita facilidade gerir as organizações criminosas. Então isso multiplicou a capacidade de gestão. Então agora o cara instantaneamente consegue, por intermédio de uma mensagem, gerir a sua organização criminosa no Brasil inteiro.
Então veja, eu agora tenho uma enxurrada de gente entrando, mais de 40% temporário, ou seja, nem cadeia definitiva o cara está puxando, o cara entra lá, faz o juramento e já sai da cadeia com meta para cumprir. Tá? Então isso mudou o cenário. Passou-se a ver que o sistema prisional, para o sistema prisional, deveria haver então uma atenção diferenciada, certo? Quais foram os efeitos disso então? Né? Você não estava em São Paulo ainda na época da crise? Já estava em São Paulo ou não? Estava. Então você vai contar aqui a situação da crise, quando eclodiu a crise de segurança pública em São Paulo. E gerou o quê? Esse sistema caótico. Primeiro, aumento da criminalidade nas ruas, as crises prisionais, ataque às instituições e agentes públicos e as disputas entre grandes facções dentro e fora das cadeias, tá? Ou seja, confusão geral no Brasil e ninguém conseguia olhar para dentro da cadeia, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de uma situação que está acontecendo agora no Pará, para você entender o efeito disso, tá? Conta aí, Facchini, você que estava à época lá em São Paulo, né, quando aconteceu aquela crise, como é que foi? Conta aí. Bom, vamos lá, né? Como eu disse, eu entrei no sistema prisional paulista no ano de 2002, eu não lembro o mês, foi setembro, agosto, alguma coisa assim, mas nesse mesmo ano teve a primeira mega rebelião no estado de São Paulo. A gente teve ali aproximadamente umas 15 penitenciárias em rebelião ao mesmo tempo, e foi a primeira vez que o mundo enxergou o PCC. O PCC ele pegou e botou a bandeira dele para fora e falou: a gente está aqui, imagina, 15 penitenciárias em rebelião ao mesmo tempo, é bastante coisa. Dentro do sistema prisional paulista virou um nome muito forte. Eu vi que esse nome ganhou o Brasil há pouco tempo, mas na época que eu já entrei em São Paulo, era muito comum esse nome aí. E em 2006, foi o ano que eu saí do sistema prisional paulista, eu saí no mês de julho. No mês de maio de 2006, Dia das Mães, a gente teve a segunda mega rebelião do Estado. Aí foi aí umas 50 penitenciárias em rebelião, ataque contra a vida de agentes penitenciários, policiais civis, policiais militares, bombeiros. Morreu uns 50 agentes de segurança pública nessa época aí. O Estado de São Paulo se viu numa crise de segurança pública pesada. Refém. Se viu refém, mas assim, ô Papito, é triste falar o que eu vou falar, mas tem o lado bom de tudo. Porque foi onde o Estado viu também uma necessidade de começar a combater o crime organizado. E olha como as coisas demoram. Aquilo aconteceu em 2006, hoje nós estamos no ano de 2019, o Estado de São Paulo está quase que 100% automatizado. O sistema melhorou. Hoje o vagabundo lá não tem aquela facilidade de pegar o agente prisional igual pegava na minha época, que a gente entrava no pátio... Você ia soltar o preso como? No raio? Eu ia soltar o preso no raio, chegava de manhã... é uma ala, né? Pavilhão de preso. Chegava lá, eu e um molho de chaves ali, entrava, abria a primeira porta, saía dali 15, 20 presos. Aí era eu e eles, não tem campo de força, não tem nada que te protege deles. Abria a segunda cela, era você e mais 40. Abria a terceira cela, você e mais 50. E por aí ainda. Quando você terminava de abrir todas as portas, você estava ali com 300, 400 presos junto com você. Você não tinha o que fazer. O preso, se ele chegasse e falasse, um preso... Perdeu. Ficar na sua, na boa, já era. Então, assim, foi muito sofrido para quem estava no sistema prisional naquela época. Teve reflexo em outros estados também, não foi só em São Paulo essa mega rebelião. E assim, eu sei que muita gente que acompanha a gente é novo, galera que está começando agora nesse mundo do concurso, galera 18, 20 anos, assim. Mas se vocês pesquisarem no YouTube uma hora, né, mega rebelião no estado de São Paulo... Vocês vão achar muito documentário legal a respeito disso. Acho que para quem gosta da área é bacana saber um pouquinho o que aconteceu. Né? Foi sofrido. E essa PEC aí que foi aprovada agora, ela é um marco muito importante para nós aí. Ela está valorizando a nossa carreira. Ela vai criar várias prerrogativas aí para o agente prisional, para ele ser um elemento que de fato combate o crime organizado. A gente quer combater. Exatamente. Né, Papito? Fazer a diferença. Claro. Só mandar um abraço aqui pro Bruno, ó. Bruno Cardial 5.5. Estou aprovado em guarda prisional de Sergipe, graças ao Fox Concurso. Não fui chamado ainda, mas desde já agradeço a todos. Professor Pequeno, que gabaritei penal e execução. Manda um abraço aí pro carente.
Muito obrigado aí, Bruno. Bruno, parabéns. 5.5. Bruno Cardial 5.5. Parabéns, parceiro. Galera, deixa as perguntas para o final. Tem alguém perguntando aqui dos agentes socioeducativos, dos agentes temporários. Daqui a pouco a gente vai explicar como é o nosso projeto num cenário futuro. E porque a Polícia Penal vai ser uma possibilidade de grande solução aí em auxílio efetivamente a segurança pública no Brasil e as outras instituições, fazendo a partir de agora a diferença, tá? Vamos falar aqui de Polícia Penal, me ajudem aqui, por favor, ó. Com essa crise, com o PCC tomando conta do Brasil, tínhamos, hein, professor, você que é do Rio de Janeiro, uma grande figura criminosa no Brasil, não tínhamos? Que não tinha lugar para ficar, não é verdade? O senhor Luiz Fernando da Costa, tá? Eu me lembro bem que, certa vez, ele passou uma noite no Espírito Santo, e o senhor Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça à época, foi lá para não sei o quê, e no palanque o governador parou e disse assim, ó, que porra é essa, meu irmão? Como é que esse cara passa uma noite no meu estado? Veja que desmoralização. Um estado inteiro com medo de uma pessoa. Foda, né, cara? Sabe por quê? Porque ele não tinha onde ficar. O senhor Luiz Fernando da Costa não tinha onde ficar. Certo? Não tinha carceragem de Polícia Federal, não tinha sistema prisional. Aconteceu a mesma coisa em Santa Catarina também, uma noite que ele passou lá. O governador saiu de casa, porque as carceragens da Polícia Federal era perto. E aí o que aconteceu? Não havia o que fazer. Só que aí veio o primeiro grande avanço na execução penal, quando a União olhou para a execução penal e falou, peraí, tem preso federal, tem preso de alta periculosidade, por que eu não estou nesse bolo aí ajudando a resolver? Porque isso foi deixado para os estados. A União só ajudava por intermédio do DEPEN, e mal e porcamente, né, vamos assim dizer, entregando dinheiro. Então o DEPEN ele era só um grande banco de fomento. Quando tinha o projeto aprovado pelo DEPEN, o estado ia lá e ganhava uma grana, se não fosse inimigo político. Porque a execução penal sempre foi deixada em segundo plano, não estava na segurança pública, tá? E aí em 2003 criou-se o cargo de agente penitenciário federal, por intermédio da medida provisória 110, e que converteu-se a lei em lei 10.693 de 2003, tá? Foi aí que surgiu, justamente para abrigar o senhor Luiz Fernando da Costa, que hoje é custodiado do sistema penitenciário federal, nunca mais saiu e tudo se resolveu. A partir dali, viu-se, peraí, se eu tiver um sistema eficiente, eu posso resolver parte dos problemas, não é isso? Porque aquilo que era um problema insolúvel, passou-se a ter efetiva solução. E você sabe por que passou a ser efetiva solução? Daqui a pouco chego lá, vou passar por um ponto antes aqui, que em 2004, Facchini, essa PEC aqui 308, ela foi uma proposta das mais famosas. Teve um anterior que eu não coloquei aí, criando a Polícia Penal, mas você falou que desde antes já existia esse pedido, tá? A PEC de 2001, eu não lembro o número da PEC, mas eu sei que eu entrei e já se falava nisso, eu entrei em 2002, já se falava, era uma PEC de 2001. E, pô, você... E aí, em 2004, iniciou-se a luta pela Polícia Penal. Mas por que iniciou-se a luta pela Polícia Penal, efetivamente? Por quê? Porque o agente penitenciário no Brasil, ele sofre uma certa crise de identidade, não é isso? Presta atenção, que se você é um leigo, não sabe a diferença de agente e de polícia, e vê um agente penitenciário na rua, armado, equipadão, com armamento e viatura. Pergunta a você vai dizer que é polícia ou não é? Vai dizer que é polícia. Só que na hora de se apresentar, na hora de desenvolver algumas atividades que são inerentes ao cargo e à profissão, e que demandam determinada atividade, você não é polícia. Aí o agente ficava no limbo. Você quer ter só um exemplo, Facchini? Foi publicada uma lei em que se previa isenção de alguns impostos para as instituições previstas no artigo 144. E as instituições prisionais não conseguiam, cara. Viatura, então para a polícia tinha desconto, para a instituição prisional não tinha desconto. Olha que aberração, tá? O agente penitenciário ele era sempre visto de forma enviesada. Por quê? Porque para o lado ruim ele era tratado como policial, mas para aquilo que o privilegiava ele não era tratado como policial. Nós no início da nossa atividade, né, enfrentamos diversos obstáculos, por exemplo, por estarmos armados. Muita gente questionava o nosso porte, né? Eu me lembro que em determinada escolta, a gente com um preso perigosíssimo,
o delegado de determinada polícia que atua em aeroportos, uma delegada na realidade, disse assim, não, mas espera aí, vocês não poderão embarcar armados. Falei, mas como não, cara? Como é que a gente vai desembarcar no Rio de Janeiro com esse preso desarmado? Não, vocês não vão poder embarcar armado. Aí o chefe da missão falou, ok, a gente não vai não, só que você fica com seu preso aí e você entrega o preso lá pra gente, tá? E aí, a delegada fez o quê? Então eu vou ver. Por quê? Porque infelizmente o nome polícia é mágico, né? Você é polícia, a galera já entende o que você é. Até você se expressar. Então, o agente penitenciário, ele sofria muito dessa dificuldade, tá? E essa dificuldade será agora vencida com a efetiva nomenclatura. Quem lida com bandido é polícia. E quem está preso, quem lida com quem está preso é também polícia, tá? Então, vai mandando suas dúvidas aí, que a gente vai comentando, né? Não é isso aí, professor Pequeno? Com certeza. Deixa eu ver se tem Vamos lá, sou policial penal no Ceará, armas novas e novas, no treinamento constante, muito orgulho. Um outro detalhe muito importante com relação a ser ou não ser polícia, pelo fato de não ser polícia, tinha gente penitenciário que tomava posse sem ter dado um tiro na vida, sem manusear uma arma. Por quê? Não, a polícia não precisa. Dá licença um minutinho, sabe como que eu encarei a mega rebelião de 2006? Como que é? Lá em São Paulo? Com medo. Encarei ela com medo. Não tinha porte de arma, não tinha nenhum treinamento com arma. Lá o treinamento que a gente tinha lá era com cano de ferro. A aula de tonfa era mó barato. Deixa eu te contar a aula de tonfa. O professor pegava umas garrafas PET, ia jogando na gente, um monte de garrafa PET ao mesmo tempo, e você com a tonfa tentando desviar de garrafa PET, cara. Era ridículo, formação piada, né? Mas a galera lá tira o chapéu herói, viu? Porque para passar por aquilo lá todo dia, continuando em frente, meu, nego tem que ser maluco e tem que ter vontade de mudar o mundo, viu? Então, por quê? Porque não é polícia. Aí alguém, por exemplo, os gestores no sistema prisional. Quem aparecia como gestor? Sociólogo, não sei da onde, psicólogo, não sei da onde, defensor público. Por quê? Porque para gerir uma instituição que não é policial, né, qualquer pessoa. Agora veja, se comandar a PM é sociólogo, ou comandar a Polícia Federal, a Polícia Civil entra um sociólogo. Peraí, não é não? É muito complicado isso, tá bom? Era muito complicado. Isso começou a mudar. Quando será promulgada a PEC? Já foi promulgada, só falta publicar, tá bom? PEC 308 é de 2004. É isso mesmo, acho que foi o que eu coloquei aqui, mas antes já havia. Tá falando que... Cadê do caso aqui de 2016 que ele botou? Cadê? Tem alguém? A PEC... Não, ele que pagou aqui, ó. A PEC 308 começou em 2004, teve uma PEC em 2016, e essas PECs todas foram pensadas na 372. Isso. Já a gente vai explicar ali, porque a gente participou ativamente aí desse processo. Todo mundo entendeu, então, como era difícil ser agente penitenciário no Brasil, e como é ainda, né? Difícil cumprir um mister tão complexo. Eu já entrei no lado bom, já entrei no sistema penitenciário federal. Antes eu era saqueiro também, fui saqueiro também. Mas depois de ser saqueiro, depois de ser saqueiro, eu fui sargento de carreira das Forças Armadas. E aí o que surgiu, em razão também da crise em São Paulo e de não ter onde colocar o senhor Luiz Fernando da Costa, surgiu o Sistema Federal de Execução Penal com a posse dos primeiros agentes concursados. Olha que legal que aconteceu, tá? A medida provisória 110 criou o Sistema Penitenciário Federal onde, cara? Adivinha, em que instituição? Você já leu? Depois você pesquisa aí e veja a lei que criou o cargo. Criou-nos dentro da Polícia Federal. Tá? Então, o agente penitenciário federal, inicialmente, era um cargo dentro da Polícia Federal. Sabe o que a Polícia Federal fez? Não queremos isso aqui não. Não, mexer com preso, mexer com isso, mexer com aquilo, beira-mar, não sei o que, dá trabalho. Não tinha onde colocar o agente penitenciário federal, porque a Polícia Federal, na realidade não foi assim, né? A gente ilustra para você entender. O que aconteceu? Já a gente fala da PEC 372, tá? Já a gente está no histórico, tá, Marcos Saldanha? A gente sabe que existe a PEC 372, eu estava lá no dia da aprovação e ajudei a elaborar o texto, inclusive, do substitutivo que alterou uma das partes da PEC. Então a gente sabe, não se preocupe não. Então o que aconteceu, tá? Qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Sim, maravilha, parabéns, Marco Antônio. Está estudando o Código de Processo Penal. Deve estar confundido com flagrante obrigatório. É isso aí. Só que já teve decisão judicial em que o agente penitenciário não agiu e foi condenado. Sabia disso? O ônus é sempre para a agente penitenciário. Sabia disso? Já houve. Mas eu sou polícia ou não sou polícia? Agora sou. Vamos resolver. Vamos lá então, só para vocês entenderem. E aí o que aconteceu? Não tinha exatamente onde colocar o agente penitenciário federal. E aí precisava de alguém para fazer um curso de formação. E aí eu digo a vocês, tá bom?
que estão aqui nos assistindo, e aqui os professores, que não são da primeira turma, mas eu sou. Nós fomos, então, por sorte, colocados sob custódia, vamos assim dizer, do grupo da GEPOI, Gerência Penitenciária de Operações Especiais em Brasília, cujo comandante é um cara maluco, depois você pesquisa no Google, chamado Mauro Albuquerque. Não? É um cara mais maluco que eu já ouvi na face da terra, que eu já vi. Mas só que é o seguinte, no âmbito do sistema prisional é o mais visionário do Brasil, tá bom? E já vou te adiantando aqui, que o Sistema Penitenciário Federal é o sucesso que é, primeiro, pela seleção de servidores rigorosa, que gerou um corpo coeso, ativo, abnegado, mas também em razão do treinamento, que muitos estados até pouco tempo nem tinha treinamento nenhum. Tá? Esse cara que é maluco, ele visualizou em Brasília um sistema penitenciário diferente. Tá? Então ele criou toda uma doutrina, ele começou a estudar o sistema penitenciário e passou a criar toda uma doutrina onde a efetiva atuação estatal dentro da cadeia tem que garantir a liberdade para o preso poder escolher. Se o preso quer ir PCC, pode ir, mas vai porque quer, certo? E ele nos ensinou e fez um curso de formação foda pra caralho, onde, pra você ter uma ideia, eu tirei mais um curso de formação que a minha vida inteira no Exército. Onde, depois você pesquisa aí, super agente, não, Vaguinho? Depois você pesquisa aí, só para vocês verem aí, tá bom? Como é que funcionou o nosso curso de formação. Então, o que aconteceu? Nós saímos de lá, cara, com uma visão diferente. Tá? A despeito das prerrogativas ainda não existirem, nós saímos de lá com a visão diferente de sistema prisional do que acontecia em 99% do Brasil, porque no DF era diferente. E por quê? Porque no DF os agentes penitenciários eram policiais, cara, e criaram uma doutrina, tá? Calibre 12, armamento, faziam as próprias escoltas, não dependiam de nenhuma outra instituição, não dependia da PM nem da Polícia Civil, resolviam toda a bronca, tranquilo? E aí o que aconteceu? Surgiu o sistema prisional federal, certo? Paradigma para todo o Brasil, não é isso, professor? Diferente, né? Diferente. Em 13 anos de trabalho, 0 fuga, 0 rebelião, 0 celular dentro de cela, tá? E é assim que nós entendemos, então, que deveria funcionar. Bem, criou-se com a posse dos novos agentes, tá? A partir daí houve esse desenvolvimento do sistema penitenciário federal, que passou a ser também, assim como do DF, paradigma para os estados, né? Os estados começaram a ver, peraí, contratação de novos agentes, foram meus novinhos e meus alunos na academia, tudo que eles sabem de agente penitenciário federal, fui eu que ensinei, inclusive a tirar, é ou não é, Faquini? É verdade, eu tenho que admitir, é verdade. Até vou falar um negócio, viu? Olha, eu que já vinha de 2 sistemas prisionais, 3 cargos diferentes, né? São Paulo e Paraná. Eu tinha 8 anos de sistema prisional, quando eu entrei no sistema penitenciário federal. E vou te falar, chegar achando que sabe alguma coisa é até errado, porque por mais que a gente tenha uma experiência, a nossa experiência é entrar num pátio cheio de preso e não ter medo, mas a doutrina de trabalho é toda diferente. Foi toda diferente. Toda diferente. Eu não posso pegar a doutrina de trabalho que a doutrina não, a falta de doutrina de trabalho que eu convivi nos estados naquela época e tirar de parâmetro da penitenciária federal. No sistema prisional federal, ele é, na minha opinião, ele chega a ser melhor que aquela Supermax americana que a gente vê em filme. Na minha opinião, nunca visitei pessoalmente, mas já viu o filme Supermax? A gente está no meio dos caras, tem uma linha amarela no chão. Tem uma linha amarela no chão, né? Fala assim, proibido passar daqui, né? Como se fosse mágica. Diz que dá pena de morte passar aquela linha. Mas, porra, o cara é que ele tá muito louco. No nosso, só para vocês terem uma ideia, não existe contato de agente com um preso desalgemado. Não existe, tá? Então é uma outra mentalidade. E nós então passamos a desenvolver, com base naquilo que foi ensinado pelo Mauro Albuquerque e sua equipe, toda a doutrina de execução penal e passamos a irradiar. Estivemos, por exemplo, no Ceará, estivemos no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Amazonas. Onde mais? Dando curso no Mato Grosso do Sul, passando então a desenvolver esse olhar diferenciado para a execução penal, tá bom? Vamos lá, alguma dúvida aí? Vai ficar disponível? Vai ficar disponível sim. Vamos lá então, ó. Em 2017, certo? Nós nos reunimos aqui, os diretores da Federação de Execução Penal, certo? E fomos a Brasília e colocamos, vamos assim dizer, o DPEM contra a parede. Contra a parede em que sentido? Elaboramos um documento, fizemos um estudo detalhado, tá, do qual eu participei, o presidente Jacob participou, o presidente Machado também participou,
do disco Moisés, Paletão participou também, e nós fizemos um estudo detalhado e entregamos ao Departamento Penitenciário Nacional e dissemos, olha, nós temos aqui uma possibilidade de solução para melhora na segurança no Brasil e na gestão prisional. Por quê? Porque no ritmo que vai, Facchini, não vai ter prisão para todo mundo. Eu preciso de uma solução, cara, uma solução plausível. E o Brasil está entrando num verdadeiro buraco, porque quanto mais preso, mais forte a organização criminosa fica. E nós pedimos, então, primeiro, criação da Polícia Penal, depois isolamento efetivo dos líderes criminais, que aconteceu depois do assassinato dos nossos 3 colegas, né? Porque, veja, o líder criminal, ele vem para a penitenciária federal e ele tenta e não consegue, resolveu nos atacar lá fora, tivemos 3 assassinatos, né? Colega Melissa, que foi assassinada aqui, colega Belarmino e o Henry lá no Rio Grande do Norte, tá bom? Por essas organizações que não se conformavam com uma vida como estão. Qual foi o resultado? Endureceu ainda mais, houve o efetivo isolamento. Hoje no sistema prisional, com a portaria do ministro Moro, não tem mais visita de contato, é só visita gravada por parlatório para efetivamente isolar essas grandes lideranças criminais, tá? Então, em 2017, houve o quê? A mudança de posicionamento em relação à Polícia Penal. Isso foi essencial, porque até então, comandado por pseudos especialistas que nunca puseram um pé numa cadeia, certo? Um pé numa cadeia, o DP era contra. Por quê? Eu não sei. Eu sei que sou contra. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês se lembram, vocês estavam disso na época da Copa e do uniforme dos presos? Lembro. Para vocês terem uma ideia, um dos gestores, tá, do departamento fez um acordo com a Nike na época da Copa do Mundo e determinou que fossem distribuídos uniformes oficiais para os presos. Olha que legal, chuteira Nike oficial, camisa e calção. Hoje o quê? 1,5 barão, brincando, né? Um uniforme como esse? Fácil, 1,5 barão. Sabe o que nós fizemos? Nós nos recusamos a entregar. Manda vir aí, manda prender, manda tirar, manda soltar. Nós não vamos entregar. Esse é um exemplo das medidas estapafúrdias que quem nunca botou o pé numa cadeia acaba tendo, tá? Quem não tem a visão do agente. Por quê? Porque não tem uma instituição constitucionalmente estabelecida, certo? Então todo mundo quer mandar. Vê se alguém vai mandar lá na Polícia Militar. Vê se alguém vai dar pitaco na Polícia Civil, na Polícia Federal. Não, e sem falar que eu estava pesquisando ontem, cara, 38 entidades fizeram um abaixo-assinado, não fizeram um manifesto para entregar contra a Polícia Penal. E uma delas é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Não entende nada de execução penal. Nada, nunca botou o pé. É só você ver. Pode falar. Só a título de exemplo, né? Nos Estados Unidos, assim, que é considerado um país, eu acho que das polícias mais fortes do mundo aí, são mais de 30 polícias. Mais de 30 polícias. Cada uma para cuidar de um problema. É a DEA para cuidar de droga, é a polícia de imigração, e por aí vai indo. O Brasil, ele tem meia dúzia de polícias, né, para cuidar de a PRF, cara, coitada da PRF, ela tem que cuidar do policiamento rodoviário federal, ainda tem que cuidar de fronteira. A PF é a polícia marítima, é a polícia mais não sei o que, é a polícia subterrânea, cara, é complicado, polícia aérea, é complicado esse negócio aí. Polícia militar, então. Militar também. Ô Marcos, daqui a pouco a gente vai ler, aguarda aí com a gente vai ler o texto da PEC e eu vou te explicar o que aconteceu na mudança do parágrafo 7º, tá? Eu estava lá na hora quando aconteceu essa mudança e vou explicar para você por quê, tá bom? Vamos lá. Sim, em caso de flagrante de delito, qualquer do povo poderá dar voz de prisão, mas a dúvida é, o policial penal poderá efetuar a prisão sem ser caso de flagrante de delito? Como assim? Veja, ó, existem 2 formas de se prender alguém no Brasil, ou em flagrante de delito ou com mandado de prisão, tá? A Polícia Penal, ela vai ter muito provavelmente a atribuição de cumprir mandados também, como a gente está fazendo aqui a projeção, tá? Porque qualquer força policial pode cumprir mandado, basta o juiz mandar. Então, se você tiver um mandado, e aí o Código de Processo Penal, quando fala, por exemplo, lá daquele sistema online, né, do SNJ, você é policial. Qualquer agente policial poderá prender quem, por acaso, estiver com mandado em aberto. Se você identificar, você vai ser policial. Tá? E esse é um grande ganho para o Brasil, que o Brasil ganha automaticamente centenas de milhares de policiais imediatamente podendo atuar. Tá bom? Vamos lá, hein? Continuando aqui, ó. Vamos lá, continuando, vai acabar, viu, professor? Eu queria fazer uma observação rapidão. Viu, um colega escreveu alguma coisa aí sobre não vi vantagem, só aumenta a atribuição. Na moral,
procurar outra área, porque, porra, eu acho assim, a gente tá querendo atribuição mesmo, a gente quer poder fazer parte da solução da coisa, não ser um qualquer ali que tirar o meu da reta. Dá licença aí, papi, tô indo embora, vou tirar o meu da reta, beleza? Aí fica fácil, não, parte da solução. Então, assim, essa é uma mudança aí que a gente tá muito feliz de ter acontecido e, infelizmente, também até dentro do próprio sistema tem gente que pensa assim, mas, graças a Deus, é um pensamento minoria. E onde tem unanimidade, diz que tem uma burrice predominante, né? Então, só um exemplo, a PRF é uma polícia modelo hoje ou não? Uma das melhores do Brasil. Por quê? Porque abraçou atribuições, cara. Tem que ser solução. Se você quiser continuar na mediocridade, e é o que nós não queríamos mais continuar, tá? Na mediocridade, você tem justamente abraçar funções para depois você ganhar notoriedade e ganhar aí a melhor em relação a tudo, tá bom? Isso aí é mais do que óbvio e nós queremos. Polícia Municipal é bom ou não é? Na minha opinião, sim, tá? Mas a gente fala em outro aspecto, em outro momento. Por quê? No país como os Estados Unidos, por exemplo, cada condado, cada cidadezinha tem sua polícia. Por quê? Porque quem resolve o problema local, em regra, é a Polícia Municipal, na minha opinião, onde deveria haver a transformação da Guarda Municipal, que é mais complexa, porque aí é um conflito de atribuições com a PM, né? E a PM é muito forte no Brasil, tá? E eu acho difícil que isso consiga. Daqui a pouco a gente vai falar da alteração que tivemos na PEC de última hora, e você vai entender o porquê desse conflito de interesses aí, tá bom? TRF é a melhor polícia do Brasil, até a gente se estruturar, tranquilo? Quando a gente virar polícia, nós seremos a melhor polícia do Brasil, pode ter certeza. O S. Marshall. Eu vejo assim, a PRF é a melhor polícia do Brasil? Sim, dentro da atribuição dela. É verdade, é verdade. PRF também. Da PM, melhor polícia do Brasil. A PM, cara, porque os PM são foda, mano. PM. Polícia de verdade é PM. O cara sobe polícia, morro com a viatura. Polícia resolve desde briga de marido e mulher, de bujão de gás, até guerra nuclear, meu irmão. Quem vai na frente é a PM. São os caras. São os caras. Polícia mesmo é PM, tá? Depois a galera vai chegando aí. Vai. Vamos lá, hein? Então o que aconteceu em 2017? Mudança. Nós fomos à Casa Civil, à época falar com o assessor da Casa Civil, chamado Felipe Cascais, formamos uma comissão de agentes federais de execução penal e explicamos o plano a ele, apresentamos o documento, o estudo, tá? Ele falou, olha, muito legal, mas aquela PEC 308... o que ela tem? Ela é muito complexa, pô. Trata de muita coisa. Não vai passar. Trata, por exemplo, do ciclo completo, que é uma mácula para o delegado de polícia e para a polícia civil. Tá bom? Então ele falou o seguinte, cara, arruma uma PEC mais facinho, uma PEC mais tranquila para a gente trabalhar sobre ela. E lá no Senado estava rolando o quê? A PEC 14. A PEC 14, do senador Cássio Cunha Lima. Aí nós procuramos a assessoria do Senado, da presidência do Senado, conversamos, explicamos, tá bom? Com o apoio da Casa Civil à época. E aí o que aconteceu? A PEC do Senado começou então a andar com o apoio da presidência do Senado à época. E aí um detalhe muito interessante, ó. A PEC 14 no Senado, porque eu não sei se você sabe, mas proposta de emenda constitucional tem que ser aprovada em 4 votações, sendo 2 no Senado e 2 na Câmara. Começa numa casa, vai para outra, ou numa vai para outra, tanto faz. Essa começou no Senado, porque a 308 estava enrolada na Câmara, não ia rolar do jeito que estava, tá bom? E o que aconteceu? Aprovada por unanimidade no Senado, graças ao trabalho esplendoroso dos estados, certo? E aí, presidente, a anunciação aí da Federação Nacional de Agentes Penitenciários, certo? Quebrou tudo, esteve presente o tempo inteiro nesse processo, trabalhando nesse processo, tá bom? E a partir daí, o que aconteceu? A aprovação por unanimidade. Detalhe importante, era situação e oposição, todos votaram, partidos de direita, de centro e de esquerda. Salvo engano, foi a única PEC até hoje com aprovação por unanimidade no Senado. Então, meu irmão, foi uma vitória cachapante. E aí a galera falou, bem, agora a gente vai vencer. Só que faltava ir à Câmara e a legislatura estava acabando por conta das novas eleições, né? E aí é que surgiu, então, a PEC 372, tá? A PEC 372... que foi a conversão da PEC 14, ela sai com o número do Senado, e depois ela vai para a Câmara dos Deputados, foi convertida em 372. O que se fez então, como é praxe segundo o regimento interno, apensou-se todas as PECs, usou-se a PEC 308 para dar uma caminhada,
certo? Pensou-se, mas o texto da votação foi a PEC 372, que daqui a pouco a gente vai ler aí o texto na Câmara dos Deputados, tá bom? Foi aí que surgiu, então, a PEC 372 já pronta para aprovação, e aí foi trabalho. Se você nos acompanha nas redes sociais, você vê as nossas postagens aí, ó, juntamente com o pessoal dos estados, que fez um trabalho esplendoroso, certo? Esplendoroso, justamente para essa aprovação. Vamos ver, parece que tem dúvida importante aqui. Cadê? Vamos lá. Obrigado, professor Marcelo Antônio Pequeno, graças a vocês, o Fox foi aprovado para agente penitenciário do Amapá. Em breve, parabéns. Polícia Penal no Amapá. Vamos ver, tinha uma dúvida aqui. Essa aprovação do Polícia Penal foi um dos grandes passos da segurança pública. O poder do agente penitenciário, mas não dá para os guardas municipais. Isso é outra guerra, tá? Que nós somos a favor, pode ter certeza. Vamos lá, eu acho que é isso mesmo. E detalhe, alguns estados já estão transformando, tá? Alguns estados já estão transformando. Já a gente vai dizer o que vai acontecer. Tinha uma outra pergunta que eu acho que passou. Certo? Passou. Vamos lá, continuando então, galera, para a gente terminar o nosso evento, certo? Explicando a Polícia Penal. Quais seriam as atividades, então, desenvolvidas pela Polícia Penal? Pela nova polícia, tá? Então, primeiro, segurança dos estabelecimentos prisionais, certo? Então, em muitos estados, é a PM que está lá na muralha, certo? Em muitos estados, é a PM que faz a segurança, e ao agente fica aquele trabalho interno. A ideia é que todo o trabalho de segurança prisional, condução de preso, tudo aquilo que está ligado ao manuseio do preso em si, a segurança, seja desenvolvida por essa polícia. Mesmo porque a PM não quer estar lá, né, cara? Não é não, professor Facchini? A PM não quer estar lá, a PM quer estar na rua, é outra atribuição, é outra natureza. E muitas vezes, não por maldade nem por nada, mas deixa o estabelecimento prisional na mão, porque não tem quem mandar numa escolta, por exemplo, não é isso? Você falou isso aí, eu vou pegar outro exemplo interessante de São Paulo, há 1000 anos atrás, aí, acho que na época de 2002, 2001, saiu em tudo quanto é jornal a matéria que, acho que em Taubaté, ou Tremembé, colocaram um espantalho numa torre de uma penitenciária vestido de policial. Aí, beleza, a população cai de pau, né? Olha que absurdo, colocaram um espantalho lá. Papito, era uma equipe de 4 policiais de plantão para fazer 12 horas, 12 por 36, era a jornada de trabalho deles. Nesse meio tempo, vamos pegar aqui, vou até fazer uma esquematização aqui, ó, cadeia pequena, pá. Então você tem as 4 torres aqui. O que fazia? Cobria essa torre e cobria essa, pensando que o policial que está aqui, ele tem esse campo de visão, e o policial que está aqui tem esse campo de visão. E ficava 2 em quarto de hora de descanso. Sai uma escolta. Esses 2 vão acompanhar a escolta. E os outros ficam aqui ad eterno. Sai outra escolta, alguma emergência. O que faz? Coloca o espantalho na torre e faz o trabalho. Polícia militar foi feita para fazer trabalho de rua, meu irmão, rua. O problema de penitenciária deve ser dado ao agora policial penal. Policial penal. Se foi um grande barato que a gente aprendeu em Brasília no curso de formação, que com preso quem lida é agente penitenciário, em todos os aspectos, tá bom? Em todos os aspectos. Inclusive no curso de formação dos agentes, que no nosso foi 100% agente penitenciário, não foi? Isso aí. Então nós temos o nosso curso de formação aí. Escolta, tá? Nós temos a nossa doutrina em Sistema Penitenciário Federal, tem a doutrina própria de doutrina de escolta de presos, acho que é a melhor do Brasil. O Sistema Penitenciário Federal, para você ter uma ideia, é o maior escoltante aéreo da América Latina, tá bom? Nunca houve um incidente com escolta aérea no Sistema Penitenciário Federal. Escolta aérea tanto institucional, com aeronaves institucionais, com a Polícia Federal, por exemplo, com a FAB, quanto em voos comerciais. Você já deve ter, se você voa muito, já deve ter voado algumas vezes aí, né, professor? Com certeza. Com o pessoal. Já foi em alguma escolta, professor? Várias. É legal, é claro. Eu não fui no avião da Força Aérea Brasileira, não. Eu fui mais em voo comercial. Então, certamente aí vai ser uma atividade que agora será desenvolvida com uma prerrogativa maior, tá? Com mais facilidade. Preste atenção aqui, ó, nessa atribuição. Fiscalização das medidas alternativas à prisão, tá? O que acontece hoje no Brasil, certo? Hoje no Brasil nós temos, de um lado, uma lei que prende muito, que pune muito, e tem que prender, tem que punir. Traficante, o cara cometeu o crime, tem que se lascar, tem que ser rigoroso. Só que existe a possibilidade, certo, do indivíduo ter uma pena, uma medida alternativa, não é? Sim. Tanto ao preso provisório, que na minha opinião é o mais importante, porque o cara que entra e vai sair, e a organização criminosa sabe disso, já faz o batismo, o juramento, já sai com meta para cumprir. Então, se esse cara talvez
presta atenção no que eu vou dizer, se ele não cometer um crime com grave lesividade social, por exemplo, não for com violência, claro que se for com violência ou grave ameaça já não cai, já tem que estar preso, não tenha dúvida alguma, tá? Então, se ele não comete o crime com grave lesividade social, por que colocar ele como soldado de uma organização que vai ser daqui a pouco talvez nem condenado seja, tá? Então, se eu conseguir aplicar uma medida alternativa, seria legal. Só que o que acontece no Brasil hoje? Eu não tenho quem efetivamente fiscalize. Porque, de novo, as polícias têm as suas atribuições, cara. O policial não quer fiscalizar o preso na rua, porque é nossa atribuição. Inclusive, o Sistema Penitenciário Federal já está em vias de um convênio com a Justiça Federal, justamente para implementar isso. Sabe por quê? Porque aquele cara que é contrabandistazinho, que entrou no Paraguai para fazer o corre dele, certo? Acaba dentro de uma cadeia junto com o PCC. Esse cara bota a tornozeleira eletrônica, só que aí o que eu preciso? Eu preciso de uma instituição forte, com prerrogativa, que efetivamente fiscalize, tá? Nós fizemos um levantamento, um estudo, em que uma equipe com 2 agentes consegue fiscalizar até 100 presos. Agora veja que interessante, o preso custa até R$4.000 no mínimo para o Estado. Imagine qual é a economia, detalhe, para um sistema que está acima de 200% da capacidade, que é o caos. Agora, se eu consigo então efetivamente fiscalizar, e aí eu tenho alguém que chegando, se o indivíduo, por exemplo, não estiver em casa dentro do horário estabelecido, aí eu tenho um cenário diferenciado. Aí o próprio juiz pode sentir um pouco mais de segurança, porque veja, o juiz hoje ele tem muita insegurança em colocar uma tornozeleira eletrônica, porque sabe que não vai ser fiscalizado, tá? Então essa também, dentro do espectro da execução penal, poderá ser uma atividade desenvolvida aí pela nova Polícia Penal. Marcos Saldanha pedindo abraço aí. Marcos Saldanha, abraço no seu coração aí, hein? Lotado na PEC aqui do Sindicato do Paraná. Lotado na PEC aqui do Sindicato. Manda a dica aí pra gente, ó, nossos colegas aqui nos acompanhando, beijo no coração, vão pra cima, meu irmão. Agora é Polícia Penal. Vocês entenderam então? Ou também, recaptura, tá? Nós temos diversos presos aí soltos pelo Brasil que fugiram e que, com a atividade da PM, da Polícia Civil, são diferentes, não se preocupam diretamente com presos, e sim com a prevenção e com a repressão do crime. Muitas vezes o indivíduo foge e fica por isso mesmo. Cumprimento de mandados, são muitos mandados no Brasil a serem cumpridos, tá? E prevenção de crimes cometidos no interior dos estabelecimentos penais, tá? O agente ele não tinha sequer prerrogativa para esse combate. Por quê? Porque o preso ele não é polícia, meu irmão. Ah, você não é polícia. Era isso que a galera ouvia aí. Valeu? Vai mandando suas dúvidas que a IPSS penal, todo agente penitenciário efetivo tem porte. Se posso falar negócio de porte aqui? No Paraná ficam de mimimi. Posso falar sobre o porte? Pode falar rapidinho. sobre o porte. É o que estava perguntando, como é que fica o porte? Primeiro, hoje com base no Estatuto do Desarmamento, o nosso porte está com um esteio no artigo 6º, inciso 7º do Estatuto, combinado com o parágrafo 1º-B, que tem que preencher aqueles requisitos, tá? Aí, com a promulgação, a gente vai para o 144. Então, o nosso porte já vai sair do inciso 7º, vai para o artigo 6º, inciso 2. Quanto ao calibre, quem vai regulamentar, basicamente, através de portaria do COLOG. Ou seja, hoje, .45, .9 milímetro, 357, já tem essa regulamentação. Porque o cara perguntou, vai mudar o calibre? Não, pô, a gente já pode portar 9 milímetros, .45. Com a mudança no Estatuto do Desarmamento, já foi estendido aos agentes de cumprida, né, os requisitos Sim. da lei, certo? Dentre eles, dedicação exclusiva, cuja formação e tinha mais um. Cuja formação e corregedoria. Controle interno. Corregedoria e controle interno. É o inventário. Tinha o porte idêntico ao do policial. Inclusive acesso aos calibres restritos. A questão é que hoje, com o novo decreto 9847, São 3 decretos, né? O da posse é o 9845 e do porte 9847. 9847, salvo engano. 2019. Tá? Ele alterou o entendimento do que é uso restrito e uso permitido. Então agora o uso permitido é 9 mm, 40, 45, mas isso a gente entra em outro Não, detalhe. e tem outro ponto importante, porque quando ingressa no 144, vai cair por terra aqueles requisitos. Em tese, do parágrafo 1º-B do artigo 6º. E outra coisa que exigia pra gente também é aqueles negócios de capacidade psicológica, técnica, sai isso tudo.
sai isso tudo. Manda um abraço para os policiais penais de Minas Gerais. Abraço aí para a galera. Vamos quebrar tudo. Vocês estão achando a atuação do ministro Moro combate ao crime? Olha, no quesito, por exemplo, de isolamento dos presos foi perfeito, tá? E a gente apoia todas as iniciativas que venham aí auxiliar o Brasil. Vamos lá, já a gente vai responder as dúvidas, tá? Aí, próxima pergunta. Quem serão, então, os policiais penais? Tá? Preste atenção. Os agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Ó, cargo público equivalente, tá? Se você colocar em oposição, né, com a norma que exige o concurso público, por esse entendimento, exclui-se o temporário, não é isso, professor de Direito Administrativo? Com certeza, o ocupante de função temporária não ocupa cargo público, né? Cargo público a gente tem 3 categorias, o efetivo, investidura por concurso, comissionado, que não pode ir para agente penitenciário, só para função de direção, chefia e assessoramento, e cargo de natureza especial, que é uma coisa meio que exclusiva de agência reguladora, né? Aqueles cargos em que a pessoa assume por um mandato, para ter um mandato ali, né? Então, assim, né, quem serão os policiais penais, como o Papito colocou aqui, né, os atuais agentes penitenciários concursados e aqueles equivalentes, desde que concursados, né, e desde que também tenha, claro, vai ter que ter a lei fazendo a transformação desses cargos de agente penitenciário equivalentes aí em cargos de policiais penais. E ainda também, né, os novos concursados, né, depois que tiver essa transformação, depois que for de já fato, entra como policial. Claro, até porque também, deixa eu parar para pensar, está pensando no provimento, mas tem que ser criada ainda uma instituição com essa cara, né? Polícia Penal. A Polícia Penal. Só um detalhe importante. Então, presta atenção, por exemplo, nas polícias civis dos estados, tá? A gente vai tirar como espelho agora. Toda polícia civil é igual? Não, porque cada uma tem os seus cargos, são parecidos com funções parecidas. Tem um delegado, tem um escrivão, mas tem um agente no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um agente de necropsia técnico. Quais são os cargos no Rio de Janeiro? Você lembra? Tem papiloscopista, técnico necropsia, de necropsia, perito criminal, tem Aí, inspetor oficial de cartório, investigador. Isso. Todos são policiais. Então veja, está se criando a polícia gênero. Dentro de cada estado vai haver então uma lei estadual que vai regulamentar a instituição, determinando cada função. Por exemplo, em São Paulo são várias funções concursadas, né? Agente de muralha, como é que é? Você lembra ou não? Lembro, lá a gente tem o cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária, que não vou me atentar às regras legais não precisa, do cargo, só o nome do mas cargo. Pelo nome as atribuições são, né, fazer a vigilância externa da penitenciária e também fazer escoltas, fazer movimentações externas de preso. E você tem um agente de segurança penitenciária que é o responsável por todo o trabalho interno, né? Tanto as movimentações de preso, liberar um preso para o banho de sol, encaminhar o preso para visita, fazer a revista numa visita social. O agente, é interessante, olha que legal, numa escolta, você teria que ter a presença lá em São Paulo do agente de escolta e vigilância penitenciária como braço armado da escolta. E você teria que ter a presença do agente de segurança penitenciária como aquele que conduz o preso e ainda leva alguma documentação, caso necessário, né? É uma bagunça, se for parar para ver. Tinha que ser tudo concentrado, mas a bagunça provavelmente pode continuar. Detalhe importante. Então, cada estado vai regulamentar aí com seus estaduais. Por exemplo, em São Paulo, pode haver, agora todos serão policiais, desde que concursados, e nas carreiras penitenciárias. Então, talvez eu tenha o policial de escola de segurança e tenho o policial que trabalha interno. No sistema penitenciário federal, não, é cargo único. Todo mundo é único cargo, agente federal de execução penal. Daqui uns dias, policial penal federal, ponto. E aí, todas as atividades, o agente policial penal, ele treina tudo, ele é preparado para tudo, como é o agente federal de execução penal hoje, para escolta, para torre, para vigilância, para manuseio do preso dentro da cadeia, para tudo, certo? Ele treina exatamente para desempenhar todas as funções. Mas é possível que, assim como nas polícias civis, alguns estados optem por uma organização. O que é mais importante? As atividades serão similares, a doutrina será similar, haverá um desenvolvimento de uma doutrina única, capitaneada pelo DEPEN, certo? E também todos teremos o título de policiais, que é importante. Tem uma observação a fazer. Eu pesquisei muito ontem e, com base na nota técnica de número 2, 2019, foi em abril, que foi assinada, né, pelo diretor Fabiano Bourdion,
nessa nota técnica vem justificando que essa parte de equivalente, eles entendem que através de lei ordinária poderia até vir a ser regulamentado. Por exemplo, o que foi entendido que mandaram para o Senado é que cargo público equivalente necessariamente igual ao agente penitenciário, com atribuição de agente penitenciário. Sendo que na nota técnica de abril, tinha até o entendimento que através de lei ordinária poderia se encaixar os especialistas que trabalham com a gente lá na área de saúde, área terapêutica. Nós temos um outro cargo dentro do sistema prisional, que é o especialista e o técnico. O nosso pedido, tá? E aí nós estamos na briga com o Ministério da Economia agora, que é o Ministério do Planejamento, é que se transforme em um cargo único, tá? Para nós é mais interessante um cargo único e não a divisão. Porque, por exemplo, o médico, o enfermeiro, todas as atividades de prestação de assistência, né? Quem mais? O psicólogo, o assistente social, eles são considerados especialistas e ainda tem os técnicos de apoio, né? O técnico que auxilia o dentista, que auxilia o médico, o farmacêutico é especialista. Então nós pedimos, veja, que tudo fosse transformado, mas isso é uma luta, né? Uma outra luta. Agora, o que é ponto nevrálgico? O concurso. Nesse caso, todos são devidamente concursados. Isso não tem a menor dúvida. E aí isso vai se desenvolver dentro de cada sistema com uma padronização mínima, tá? Por fim, aqui para finalizar, certo? A transformação é automática. Então, no primeiro momento, deverá haver a reprodução nas constituições estaduais pelo princípio da simetria constitucional, não é? Então, veja que o que está na Constituição em alguns pontos é de repetição obrigatória para os estados na sua estruturação básica, porque os estados, vamos brincar assim, são mini países, né? Então, muito do que está na Constituição Federal tem que estar na dos estados. Assim como algumas coisas que estão nos estados e não podem estar nos estados se não estiverem na Constituição. Exemplo disso é o estado de Santa Catarina, que tentou criar um órgão de segurança pública relacionada à perícia, tá? A polícia científica. E o Supremo Tribunal Federal julgou como sendo inconstitucional. Não sei se o STJ ou o STF. STF, salvo engano. Julgou como sendo inconstitucional. Por quê? Porque não repetia o que estava no 44. Então agora os estados, primeiro, vão colocar em suas constituições estaduais, pelo princípio da simetria, e depois depende de lei regulamentadora em cada ente federativo. O que o Departamento Penitenciário está fazendo, Departamento Penitenciário Nacional? Criou um grupo de trabalho para se estabelecer diretrizes com base na aprovação da nova PEC, tá bom? Então, pode haver então a definição de determinadas diretrizes que direcionem, ou então uma lei que regulamente o básico, né? Como, por exemplo, para o Ministério Público, que tem uma lei genérica, e aí cada um estabelece dentro da sua regulamentação. Então, pode ser que saia alguns parâmetros específicos dentro dessa lei genérica para toda a Polícia Penal, certo? Mas mesmo assim, cada estado vai ter que regulamentar, por exemplo, convertendo lá em São Paulo, né, os 2 ou 3 cargos, dois cargozinhos só, ou então estabelecendo que são 2 mesmo. Sabe, no Rio de Janeiro é um cargo só? Um cargo só. É um cargo só no Rio de Janeiro, mas tem várias atribuições, né? Vários grupos. Tem o JIT. Tem o SOI. Tem o SOI, que é de escolta, já trabalhamos com eles, inclusive. Tá? Então, basicamente é isso aí, certo? Alguém tem alguma dúvida? As penitenciárias que têm segurança privada. Então, isso primeiro vai ser um processo de transformação, tá? Isso não vai ser automático. Mas nós entendemos, e aí é entendimento de que a atividade fim não pode ser terceirizada. E a segurança é terceirização, tá bom? E a segurança, melhor dizendo, é atividade fim. Então nós estamos custodiando ali criminosos, certo? E em razão disso não deveria ser terceirizado. São 2 vedações, né? Uma que fala que a atividade fim não pode ser terceirizada e a outra que fala que o poder de polícia não pode ser terceirizado. Então, não pode ser terceirizado. 2 motivos para não terceirizar, né? Estado forte, com esse tipo de criação de polícia, né? Exatamente isso. Estado forte. Detalhe, vai ter permuta entre estados? Não. Cada estado, o seu ordenamento jurídico, não há permuta entre os estados. Terá aula do Johnny? Terá. Acho que sim, né? O Johnny está aí? Acho que sim, operação. 19h10, a gente já está acabando nossa live. Qual o nível de escolaridade para o concurso de desempenho? Ainda a nível médio. Nessa lei pode haver mudança para o nível superior, que é um dos pedidos da federação, e pode já ser de nível superior.
Pode se adiantando. Quem não tem nível superior já correr atrás porque... Não pode pensar só no DPEM, não. Não pensar no amplo. Valeu? Os estados, e se os estados demorarem na regularização? Acho difícil. Tá? Já tem a gente aí andando com polícia no peito. Já tem estado que tem até delegado, meu irmão. Já tem delegado. Não, mas E detalhe, os agentes do estado são muito mais fortes, são muito mais numerosos. Tem estado que está avançado, né? E mesmo porque, professor Facchini, você é top. É desse aqui que vocês estão falando? Caraca, não, Facchini. Se os estados não quiserem regulamentar, acho muito difícil, tá? Mesmo porque é também questão eleitoral, né? Tem remédios constitucionais para mandar de junção, né? Junção, tá bom? Fala do concurso da PF, professor. Será que vai ter para a gente mesmo? Eu acredito que o próximo é só para a gente, tá? No máximo a gente escrivão, se tiver. E o próximo concurso para o DPEM talvez já seja até para a Polícia Penal Federal. A melhor e mais nova polícia do Brasil. Valeu? E no caso de penitenciário de Porto Alegre, que é de responsabilidade da Brigada Militar. Então, nós acreditamos que no curto prazo isso vai ser transferido, a brigada vai para a rua, que é o lugar dela, vai cuidar do povo, que é o lugar dela, e aí se transfira para a nova polícia. Valeu? Você também, Fabrício? Obrigado, Fabrício. Eu já ia chorar, viu? Já é para casa chorar. Terá a idade máxima? Provavelmente não será como a Polícia Civil. Certo? Questão de direção do sistema prisional. Nós estamos lutando já para que na lei regulamentadora, assim como é nas polícias, seja alguém da carreira. Seja alguém da carreira. Certo? Agente socioeducativo. A tendência é não abranger, tá? Eu discordo. Mas a tendência é não abranger porque entende que polícia e criança não combina. Certo? Tá meio no limbo socioeducativo, tá? Tá no limbo, por quê? Porque por ser concursado, pode ser entendido aqui, o que você acha, professor Facchini? Pode ser entendido como um cargo equivalente, o agente socioeducativo? O que você acha disso? Enfrentar dificuldade vai, viu? Resistência vai. Mas olha só, as atribuições são parecidas, mas infelizmente a gente ainda vive uma realidade que eu acho que vem aí da final da ditadura ali, onde se quer tratar o menor baita infrator como alguém irrecuperável. Pai, tem casos e casos, tem um menor ali que é monstro mesmo, que é psicopata e que não dá para ficar a gente floreando essa realidade, mas os responsáveis pelas políticas sociais aí ainda pecam nesse ponto. Quem sabe aí a gente não veja aí com surpresa o agente socioeducativo sendo incluído aí na mesma categoria, mas caso contrário isso é uma briga aí que também vai ser levantada, que eu acho que já é levantada e que a gente continua na luta até conseguir essas mudanças. Tem muita coisa para mudar no Brasil, muita coisa para mudar para melhor, e a gente não vai conseguir tudo da noite pro dia, mas eu sou a favor. O Jonathan Paiva perguntou: a Polícia Penal, que vai acrescentar? Volta aí que você, se não entendeu, eu não sei mais o que te dizer, tá? Mas talvez não tenha assistido. Em quais outros países existe Polícia Penal? Itália, por exemplo, existe Polícia Penal. Inclusive, Estados Unidos, né? Inclusive o RDD foi pego com referência na Itália. E na nota técnica do DPEM, ele vai citar os Estados Unidos e também a Itália. É isso aí. Alguém perguntou: a estrutura do DPEM poderá, do Agente Federal de Execução Penal, da nova Polícia Penal Federal, poderá ser parecida com a da PRF? Sim. Por quê? Porque somos cargo único e eles também, tá? E a gente precisa de referência, e seria uma ótima referência aí para nós. Serão exonerados e vai ficar sem agentes nos presídios? É claro que não. É lógico que não. Vai haver uma transição, tá? E pode demorar ainda, porque o Estado vai ter que se ajustar, certo? Só que nós acreditamos que isso vai acontecer, primeiro, por exigência da própria Constituição, porque se nós conseguirmos implementar o mais rápido possível todas essas atribuições, vai haver uma melhora na segurança pública. Vamos falar do Pará, né? O Pará agora está sob intervenção prisional de uma força federal, de uma força-tarefa com agentes federais estaduais, e houve reduções espantosas na criminalidade na rua, tá bom? Foi esse um dos motivos que fez com que o governo apoiasse a PEC, tá bom? Reduções espantosas, tá? De mais de 60% da criminalidade na rua, depois que nós chegamos simplesmente com um mínimo de procedimento. Tá bom? Tô perguntando... Manda um abraço pra mim, tô carente, graças a você sou policial civil na RS, aprovado no último concurso, até nos mestres. Valeu, Carentão, vou te mandar um vários abraços aí, viu, Gustavo? Aí na sua casa. Obrigado, cara, por nos acompanhar aí, ó. E são mensagens como essa aqui, como as suas,
que nos fazem fortes aqui, continuar lutando todos os dias. Valeu, muito obrigado de verdade aí, ó. No Rio Grande do Sul, quebrando tudo. Quebrando tudo. Estão perguntando a respeito do concurso do DEPEN. Tem um pedido aí, uma autorização, né, de 300 vagas, mas eu acredito que vai mudar muita coisa ainda, dependendo da reestruturação. Eles devem aumentar a quantidade de vagas, porque não dá para saber. Vai ainda ter muito temporário? Claro que vai, cara. Vai passar por uma estruturação e vai demorar bastante tempo para que isso se enquadre e engrene. Pode ter certeza absoluta. Agora, isso vai mudar com o tempo. Grande modelo italiano. Estados Unidos também, né? O S. Marshall é uma polícia de execução penal. Tá? A agência de aplicação da lei mais antiga do mundo. Certo? Sem contar as polícias penais estaduais que tem lá nos Estados Unidos. Valeu? Acho que deu, né, galera? Salve pra Paraíba, beijo no coração. Ficou bom? Ficou top, cara. Pô, esclarecemos um monte de coisa. Eu mesmo aprendi um monte de coisa aqui. Eu aprendi um monte de coisa aqui agora. Imagina a galera que tá acompanhando a gente aí, né? Vai lá, manda bala aí, pequeno. Não, só para quem quiser pesquisar a nota técnica aí do DEPEN, é jogar nota técnica 02/2019. Aí põe DEPEN. Vai aparecer lá, são 8 páginas, a fundamentação, dentro também a solicitação das atribuições envolvendo a Polícia Penal. É bem interessante, fundamenta em cima do Sistema Único de Segurança Pública. Então a pessoa que quer pesquisar, pega essa nota técnica, tem bastante fundamentação ali, que você vai entender melhor, né, referente ao cargo. E outra coisa, gente, tem muita gente que fala uma porrada de besteira. Tem que estudar primeiro a execução penal antes de falar que seria inconstitucional a Polícia Penal, tá? É isso aí. Presta atenção aqui que chegou um caboclo de respeito aqui, ó. O Eric, manda um alô pro Sargento Eric, PM do Rio de Janeiro, do BOP, meu irmão. É isso aí, Sargento. Aí sim. Aí sim, aí é tira, quebrando tudo. Uhum. PCRJ, quais são as últimas informações? Estamos esperando o edital, tá? Estamos preparando o curso top para PCRJ, para aprovar muita gente. Estamos aguardando o edital aí, vamos lançar para todos os cargos, tá bom? Acho que é isso, hein? Valeu, galera. Beijo no coração. Vamos que vamos. Esquadrão PEN Paraná tá saindo, Polícia Civil do Paraná também. Valeu. Um abraço aí a todos aí, fiquem com Deus. Um abraço, até mais.